Fazendo um briefing aí, um preâmbulo dos assuntos que nós vamos conversar hoje com o Coronel Jefferson, nós vamos focar nas questões de prevenção de acidentes aeronáuticos. O Coronel Jefferson vai nos relatar algumas boas práticas que a gente pode implementar. A maioria delas vai ser baseado na experiência dele como coronel aviador, como coronel que já trabalhou no CENIPA, que é o órgão que investiga os acidentes aéreos. E eu acredito que vai ser um conteúdo bastante rico no contexto empresarial das empresas que usam aviões, tanto tripulados como também os drones, né, que são aeronaves não tripuladas. Eu acredito que grande parte do conteúdo se aplica às duas situações. Somos todos ouvidos aqui para as colocações do Coronel Jefferson. Então, tá bom. Então, nós vamos fazer uma abordagem da nossa atividade com olhar da segurança de voo. Então, como eu já falei em outras oportunidades, o processo, a metodologia da segurança de voo, ela se desenvolve sempre seguindo o mesmo ciclo, o ciclo da prevenção. E existe um arcabouço legal que dá amparo para essa atividade. Então, para que a gente possa se situar, para que a gente possa entender onde nós estamos e o que nós estamos seguindo, eu fiz um apanhado na legislação, um arcabouço legal nessa pirâmide de leis, desde a Constituição até onde nós estamos, para entendermos essa normatização e a importância da normatização na nossa atividade. E sempre demonstrando que toda essa legislação, todo esse suporte de normas vem de encontro à segurança. Produzirmos a atividade com segurança. E, para iniciar falando sobre o ciclo da prevenção, o ciclo da prevenção é sempre a mesma coisa. Qualquer tipo de processo que se vá, de sistema de gerenciamento de segurança operacional em qualquer lugar do mundo, parte de uma informação, de uma observação de uma determinada condição insegura ou das condições que uma determinada atividade está sendo desenvolvida, uma análise, né? Essa análise dessa condição vai medir a probabilidade de algo não dar certo e qual seria a pior possibilidade, a gravidade máxima, né, dessa situação para fazer o gerenciamento. A partir daí, a criação de defesas, que é exatamente evitar que aquelas falhas, tentar melhorar as defesas do sistema, evitar que permaneçam aqueles vazios ali para que o sistema seja muito fragilizado, mas na aviação sempre trabalharemos gerenciando o risco, porque o risco ele é inerente à atividade. Depois, numa quarta etapa, nós emitimos, existe a fase de implementação das recomendações, dessas medidas, e, finalmente, a quinta etapa do ciclo da prevenção é o controle. Esse controle é para verificar se aquelas medidas que foram implementadas, se foram eficazes, se estão funcionando, ou se há necessidade do fortalecimento de alguma dessas defesas. Então, vamos lá. Então, inicialmente, eu fui ao Código Brasileiro de Aeronáutica para pensar esse item aqui, artigo 25, tá? Que fala da infraestrutura, para nós entendermos da infraestrutura aeronáutica. Que define que é o conjunto de órgãos, instalações ou estruturas terrestres de apoio à navegação aérea para promover segurança, regularidade e eficiência, compreendendo vários sistemas. Então, a infraestrutura aeronáutica ela é constituída de vários sistemas. O sistema aeroportuário, que é o sistema que nós estamos, que está em destaque, né, nessa nossa conversa. O sistema de proteção ao voo, que tem a ver com o DCE, o controle de tráfego aéreo, as telecomunicações, os auxílios da navegação. De voo, que não é o sistema de investigação e prevenção, né, que é o CIPAE. Esse aqui tem a regulação que deve acontecer para a produção de material aeronáutico,
para emissão de certificado de homologação de empresas, de produtos, motor, aeronave, hélice, componentes aeronáuticos, por aí vai. O sistema de registro aeronáutico, catalogando as aeronaves, e o nosso sistema de investigação e prevenção de acidentes aeronáuticos. Aqui ainda tem mais 4 sistemas, e esse sistema aqui, ele é o chefe desse sistema, quer dizer, o órgão central desse sistema é o CENIPA, né, que é a Autoridade Aeronáutica do CIPAER, e também é a Autoridade de Investigação do Brasil. Tá? Então, são 3 autoridades que tem na aviação: Autoridade Militar, Aeronáutica Militar, Autoridade Aeronáutica Civil, que é a Autoridade da Aviação Civil, e a Autoridade de Investigação, que é o CENIPA. Ok, pessoal? Dito isso, vamos à frente aqui. Eu elenquei esse artigo 86 aqui do CBA também, do Código Brasileiro de Aeronáutica, para a gente observar, destacar que o objetivo da investigação, de qualquer investigação do CIPAER, que é a investigação oficial da ICAO, naturalmente, que nós somos signatários, é a identificação dos fatores contribuintes. Tá? Então, tem por objetivo único a prevenção de outros acidentes e incidentes por meio da identificação dos fatores contribuintes, que contribuem direto ou indiretamente para a ocorrência, e a emissão de recomendações, que foi exatamente o que eu falei sobre a identificação das fragilidades do sistema e as defesas que nós criarmos. Eu vou dar um motorzinho aqui para a gente, no final, poder conversar um pouquinho sobre 2 investigações que eu coloquei aqui. E aí, seguindo essa pirâmide de leis que eu fui falando, aí nós chegamos no decreto CIPAER. O decreto anterior era de 87, o decreto que regula o CIPAER, né? E agora o decreto 9540 de 2018, estabelecendo, reforçando que a missão do CIPAER é planejar, orientar, coordenar, controlar e executar as atividades de investigação e de prevenção de acidentes aeronáuticos, sendo que a prevenção, ela, na área da aviação civil, ela é exercida pela Autoridade da Aviação Civil, que é a ANAC. E sempre lembrando aqui um detalhe: a investigação e prevenção tem a finalidade sempre de reduzir a probabilidade de lesões às pessoas ou danos aos bens decorrentes de acidentes e incidentes aeronáuticos. Então, quer dizer, no final de todo a nossa conversa, no final de tudo, a questão das leis, o que se visa sempre é a redução da probabilidade das lesões ou a mitigação das possíveis consequências de uma ocorrência. Toda a normatização, tanto na parte de desenvolvimento de um produto aeronáutico, ou na operação propriamente de equipamentos, de aeronaves, no final das contas, com segurança. E, finalmente, eu trouxe aqui também uma informação do regulamento da aviação civil, do RBAC 137, que ele versa sobre as operações aeroagrícolas. Então, assim, a gente está fechando aqui no assunto que é de mais interesse aqui, para não divagarmos muito, né? Então, eu trouxe aqui um requisito que eu considero importante para o tema que está em debate aqui, que é operações aeroagrícolas em aeródromos, inicialmente. Então, eu trouxe aqui o requisito 137.303, que ele fala que o operador do aeródromo deve garantir a segurança operacional da infraestrutura aeroportuária disponível para as atividades ali desenvolvidas. Então, isso aqui é obrigação do operador. Ele deve fazer isso, quer dizer, não só aquela questão que nós comentamos aqui da necessidade de fazer por uma questão de operarmos com segurança, talvez de acordo com uma cultura que se tenha de segurança, mas porque o requisito determina que se cumpra isso aí. Tá? Então, é a norma legal que tem que ser cumprida, visando obter esse resultado. E o operador aeroagrícola deve atender, durante sua operação, as regras relativas à navegação aérea estabelecidas pelo DSEA. E como
todo o projeto de aeroportos, como a circulação do tráfego aéreo, tudo isso é normatizado, tudo isso. E se ele se encaixar nessas normas, ele certamente estará trabalhando em prol da segurança de voo ou desenvolvendo a sua atividade com bastante segurança. Eu também trouxe essa informação aqui. O Edgar, o Dani, a qualquer momento que vocês queiram fazer um comentário, interferir em alguma coisa, por favor, fiquem à vontade, tá ok? Ou então qualquer outra pessoa que esteja me escutando aí, tá bom? Coronel, eu gostaria de colocar para o senhor a questão da aeropulverização. Eu acredito que está aí na sua pauta falar, né? Sei. E para o nosso público, né? Certo. Ela é bastante irrelevante no que diz respeito, principalmente às questões de segurança das pessoas em solo e também do piloto, né? Do aviador que está fazendo o trabalho. Tá bom, a gente vai chegar lá. Eu estou dando essa caminhada aqui na legislação para a gente finalmente chegar lá na parte da atividade em si, tá ok, Dani? Então, vamos lá. Continuando, o regulamento também ele estabelece que a operação ela pode ser feita a partir de uma área de pouso para uso aeroagrícola. Quer dizer o seguinte, que não necessariamente a operação vai acontecer a partir de um aeródromo. Ela pode acontecer a partir de uma área de pouso para uso aeroagrícola. Significa uma área destinada a ser utilizada para pouso ocasional, devendo ser de uso temporário e restrito à atividade agrícola. Então, naturalmente, o operador ele vai requerer isso à autoridade aeronáutica e vai aguardar essa autorização expressa. Okay? A construção e a disponibilização de uma área de pouso para uso aeroagrícola são de inteira responsabilidade do proprietário da área. Então, naturalmente, ele vai ter que conhecer parâmetros, conhecer o assunto, ou se informar com quem possa assessorá-lo, para que ele possa operar com segurança, porque a responsabilidade é do operador, do proprietário. A utilização de uma área de pouso para uso aeroagrícola é de inteira responsabilidade do operador aeroagrícola. Então, eu estou enfatizando isso aí para que as pessoas percebam que o simples fato de eventualmente ignorar uma determinada norma não exime o operador, aquela pessoa, de fazer a sua parte, de procurar se informar, ver o que ela tem que fazer, porque sempre vai haver uma responsabilização. Apesar do que o enfoque de responsabilização civil, penal, administrativa e tudo não cabe ao CIPAER, mas outros entes entram nesse circuito para fazer seu respectivo trabalho e, eventualmente, levantar essa situação. E aí nós chegamos à portaria 957, que fala sobre os efeitos adversos que os objetos projetados no espaço aéreo podem produzir para a segurança das operações. Então, o artigo 84 diz que o objetivo da análise do efeito adverso, OPEA, que é o objeto projetado no espaço aéreo, é avaliar se um determinado objeto projetado no espaço aéreo, natural ou artificial, fixo ou móvel, de natureza permanente ou temporária, causa impacto à segurança ou à regularidade das operações aéreas. Ele é definido dessa maneira. E aqui eu destaquei 2 pontos. O efeito adverso avalia a possibilidade de interferência de um objeto. Eu destaquei aqui, naturalmente, serviços de controle de aeródromo, mas eu destaquei nas características físicas do aeródromo, que isso aí abrange as dimensões do plano básico de zona de proteção, quer dizer, que é o espaço físico que é definido, o espaço aéreo que é definido em relação a cada aeródromo. Destaquei também aqui sempre a segurança de voo. A segurança de voo sempre acaba sendo o pano de fundo de toda essa normatização. E, finalmente, para nós já entrarmos no assunto ali de 2 investigações, eu destaquei aqui que isso aqui é de fundamental importância, o artigo 109 da portaria 957, que todo objeto que for ser construído ou aumentado, de qualquer natureza, temporária,
ou permanente, fixo ou móvel, deve ser submetido à autorização do órgão regional do DCEA. Tá? Aí eu pensei aqui o primeiro item, que fala sobre os limites laterais da superfície de aproximação. Na realidade, tem várias aproximações no plano básico de proteção do aeródromo, mas eu destaquei aqui a superfície de aproximação, porque aqui na letra E, ele fala sobre quando sua configuração for pouco visível à distância, como, por exemplo, torres, linhas elétricas, cabos suspensos e mastros, entre outros, e estiver localizado dentro de 3.000 metros da borda interna. Então, quer dizer, dentro da norma tem lá todos os parâmetros que devem ser seguidos. É preciso conhecer a norma, submeter para análise e ver se está aprovado para operar com segurança, amparado pelas normas e, finalmente, com segurança, né? O que é fundamental. Por isso que eu trouxe a primeira ocorrência que eu trouxe aqui para nós observarmos. Essa daqui é uma ocorrência que eu participei da investigação, eu fui no sítio do acidente, e eu achei ela muito rica em termos didáticos, porque a gente vê, já aqui nessa tomada, uma situação aqui que você percebe aqui um pivô de irrigação alinhado aqui com a pista. Tá? E aqui também a gente pode observar outros obstáculos, como, por exemplo, essa caixa d'água, esses silos aqui, que possivelmente, né, eu não medi isso aí na investigação porque não era pertinente, possivelmente são obstáculos, né, ou melhor, são modificações que estão ferindo o gabarito de alguns planos aqui desse aeródromo. E a gente pode ver também aqui curral, os bois estão aqui confinados, lateralmente aqui. Então, muitas coisas aqui que afetam a segurança das operações. E esse pivô, ele é móvel, naturalmente tem que ser móvel, e só que ele foi estacionado numa posição que ele ficou alinhado. Isso aconteceu com uma aeronave Cessna 525 em 2018. Tá? Eu vou por essa outra tomada aqui, a gente pode ver aqui o pivô, né? A posição que normalmente ele ficava estacionado, e essa aqui é a reta final para a pista da fazenda. Então, normalmente, quando ele ficava nessa posição, ele acabava não interferindo, mas nesta posição que ele ficou, ele acabou ferindo o gabarito em quase 5 metros. E isso aí foi suficiente para que a aeronave colidisse com ela. Algum comentário até aí? Negativo, coronel. Não, a explicação está bastante clara, tá? E com certeza aderente aí à necessidade do grande público aí, do nosso core business, né? Certo. Público-alvo. Coronel, essa questão do gabarito, o senhor mostrou até a lei para nós, né? Ela é muito relevante e eu gostaria que o senhor comentasse também, independente da... A gente está vendo que essa pista tem uma certa infraestrutura, né? Salvo engano, né? Queria perguntar para o senhor, se for uma pista simples, de terra, ela tem que obedecer aos mesmos requisitos, né, coronel? Exatamente, nada muda. Para que se construa uma pista, os trâmites são os mesmos, o projeto precisa ser submetido para os órgãos competentes para fazer a avaliação e para verificar se pode ser registrado ou não aquela pista. No caso da aviação agrícola, existem aquelas áreas de pouso eventual, mas que também precisam ser avaliadas pela ANAC. Então, mesmo que não seja uma área, um aeródromo propriamente definido como aeródromo, que aí você tem que enviar o projeto para fazer essa verificação, mesmo uma área de pouso eventual para a operação agrícola, ela precisa ser submetida e autorizada pela ANAC. Então, independente do tamanho, das condições, realmente essa pista aqui, quando a gente olha, a pista é grande, asfaltada,
tem uma área boa e depois antes das cabeceiras, e você percebe que mesmo assim existem várias coisas que estão em desacordo com as normas, né? Então, em outras situações, você encontra condições muito mais graves. É importante que se conheça isso aí, saiba que independente do tamanho da pista, ou a pessoa, então, o tipo de operação, ou a área que precisa ser pulverizada, ela é pequena e tudo, que se pode fazer uma operação caseira, tipo assim, caseira. Não pode fazer, tem que regularizar. Isso aqui vale para todo mundo. Posso Correto, continuar? excelente, excelente, ficou bem claro. Obrigado. Tá. Nessa investigação, naturalmente, nós identificamos vários fatores contribuintes, né? Mas eu pensei aqui, para a nossa conversa, eu trouxe esse fator aqui porque eu acho que ele é bastante pertinente para o que nós estamos conversando, né? Então, foi apurado que o pivô de irrigação, esse é o fator contribuinte que eu retirei lá da investigação. No ponto onde houve a colisão, estava ferindo o gabarito da superfície de aproximação do plano básico de zona de proteção do aeródromo. Quer dizer, tem que ser medido isso aí, né? Nos termos da portaria. Então, o fator contribuinte está colocado, e é aquela história. Aí eu sempre acho interessante falar do ciclo da prevenção, né? Você identifica um perigo. Perigo nada mais é que uma condição potencial de produzir um dano, ou produzir lesões, ou produzir baixo desempenho, algo assim, né? Então, algo que guarda um potencial. É necessário, então, nesse processo que a gente faça a análise, que é aquela segunda etapa do ciclo da prevenção, analisar para identificar o fator contribuinte. Identificando o fator, a gente vai fazer uma recomendação, que é a terceira etapa do ciclo da prevenção, né? Depois dessa recomendação, iria a quarta etapa, que é a implementação da recomendação, quer dizer, a implementação do que foi recomendado. Então, sempre se faz uma recomendação, o que fazer, para quem fazer, em que prazo fazer, né? É assim que sai a recomendação. Então, aí depois disso aí, da implementação, vem a quinta etapa são 5 etapas do ciclo da prevenção, que é o controle. Então, quem emitiu aquela recomendação vai verificar, depois de implementada aquela ação, se aquela ação realmente atendeu o propósito da recomendação de mitigar, de eliminar ou de mitigar os possíveis resultados daquela condição insegura. E aí eu destaquei também aqui nesse caso aqui dessa investigação, essa proposta de segurança aqui. Recomendar aos operadores de aeródromos desprovidos de serviço de tráfego aéreo, mais especificamente os aeródromos localizados em fazendas, porque normalmente o ambiente de fazenda, como ele é mais assim, ele é remoto, é afastado, então passa aquela impressão de que é uma operação caseira, que se pode passar ao largo. Isso aqui é uma forma de falar um pouco, digamos assim, coloquial, né? Como se pode passar ao largo das normas, das regras que tem que seguir, mas não é o caso, tem que seguir certinho. Então, eu enfatizei aqui a implantação de apoio de atividade da fazenda, onde são comuns implantações de apoio ao tipo de atividade da fazenda. Então, você tem a fazenda lá, você tem que ter depósitos, silos, caixa d'água, enfim, equipamentos que você vai ter que ter no entorno ali do aeródromo. Não obstante que sejam temporários ou permanentes, no caso de um pivô de irrigação, ele pode estar num lugar, depois pode estar no outro, pode ser parado de um lugar, depois no outro, fixos ou móveis, que antes de iniciar a construção submetam um projeto dessas implantações à autorização do órgão competente do Comando da Aeronáutica, obedecendo o que prescreve no seu artigo 109, a portaria 957. Então, eu achei interessante colocar isso daí, porque acaba que muitos operadores acabam desconhecendo, talvez seja um pouco o foco do nosso trabalho, promover esse conhecimento, universalizar mais, né, essa informação de que é necessário regularizar toda a atividade com foco na segurança. Tá perfeito.
Acho que as colocações estão sendo muito claras, Então, muito direcionadas, né, para o público que realmente, né, nós trabalhamos, inclusive para os nossos clientes que têm certo. aeródromos, para os nossos clientes que Então, têm aviação. eu vou passar por uma outra... Assim, só uma coisa que eu esqueci, que, apesar de triste, né, mas importante destacar, que nessa ocorrência aqui havia 4 ocupantes na aeronave, 2 pilotos e 2 passageiros, e essas 4 pessoas morreram e a aeronave ficou completamente destruída, né? Porque aqui no final, quem sabe como é que é um pivô de irrigação, aqui no final tem uma estrutura, parece uma forquilha, que sustenta esse último braço aqui do pivô. Então, ele é bem mais alto do que, mais ou menos uns 4 metros acima dessa altura aqui. Por isso que ficou elevado aqui em relação a... Ele já estava na curta final aqui, por isso que ficou elevado e acabou colidindo. E eu botei essa seta indicando mais ou menos onde houve a colisão. Com isso, apesar da colisão, que ele rompeu os cabos de sustentação desse último braço, ele acabou pousando aqui no deserto, que a gente chama de deserto, essa parte antes da pista, e conseguiu fazer uma arremetida, mas em condições precárias, né, com baixo controle da aeronave, de comando de voo mesmo, e aqui ele foi fazendo uma curva pela esquerda, já perdeu o trem de pouso da roda do nariz, já com as condições bem desfavoráveis ao voo, e aqui ele perdeu o controle, passou por cima dessas estruturas aqui e caiu mais ou menos aqui. Aí perdeu a aeronave toda e a vida das pessoas. O senhor me permite uma parte, coronel? Pois não. Isso aí que o senhor está falando é importante para nós entendermos o conceito de OPEA, né? É comum por parte das pessoas perguntarem se o OPEA ele tem um limite de altura, né? E a partir de que limite passa a ser um OPEA, né? Então, para mim, se eu tiver errado, o senhor me corrija, por favor. Caso haja... para mim ficou claro que o que interessa, o principal é verificar as regras do gabarito do empreendimento do aeródromo, né? Porque a gente vê que não foi respeitado a regra do gabarito, da distância, né, dos objetos em torno da pista, e mesmo sendo relativamente baixo, né, em torno de 4 metros, né, mais ou menos, aí essa forquilha, né, esse final aí do pivô, foi a causa do acidente. Eu estou correto, coronel? Está correto. O que acontece é o seguinte, para a construção do aeródromo, o projeto foi enviado, mas o que acontece? Vem o aeródromo, né, e depois vem equipamentos, vem estruturas que são construídas e muitas vezes o proprietário não submete essas construções à apreciação dos órgãos competentes. Aí é que surge o problema, porque esse detalhamento de qual a estrutura, qual a distância, a partir de quando que eu devo submeter, tudo isso está estabelecido na Portaria 957, todas essas medidas. Então, conhecendo a Portaria 957, que compilou uma legislação antiga de muitas outras normas, tinha a Portaria 256 e o 141, eram vários documentos, e a Portaria 957 ela deu uma compilada em todas essas informações, ficou bem prática, ficou clara, de fácil interpretação. Então, o operador tem condições, conhecendo aquilo ali, ou solicitando, naturalmente, quem tem condições de dar esse assessoramento, facilmente vai poder dizer se, em função da distância daquela implantação para o aeródromo, se há necessidade ou não da submissão aos órgãos competentes para fazer essa avaliação. Neste caso aqui, só de olhar aqui, né, você percebe que houve um problema aqui. Você vê aqui essas implantações aqui, o pivô está bem alinhado com a pista, então você percebe que alguma coisa estava errada, mas as pessoas acabam vendo aquilo e aquela situação acaba ficando normal, passa a ser
passa a ser, assim, digamos, a condição normal de operação. A percepção, não há a percepção de que existe apenas observando, né, não há a percepção de que existe uma condição latente de perigo ali, que existe um perigo envolvendo aquela operação, né? Tanto que, neste caso aqui, o piloto era experiente, a aeronave era excelente, estava tudo certo, e a ocorrência aconteceu num dia claro, com a nebulosidade praticamente sem nebulosidade, enfim, mas se aquela estrutura ela pode ferir o gabarito de uma dessas superfícies que a gente comentou, cujas dimensões estão estabelecidas lá na portaria, então, uma hora o acidente pode acontecer, como aconteceu. E assim, acaba sendo... É claro que um acidente sempre é uma coisa muito triste, né? Porque, neste caso, em particular, há umas vidas que se vão, mas acaba sendo didático, porque aqui a gente entende o porquê de tudo isso, qual é a razão de existir de tudo isso, de todas essas normas, né? Então, quando acontece um acidente, porque realmente alguma coisa falhou, alguma coisa deixou de ser observada e falhou muito, né? A aviação não é para isso. Exatamente a diferença entre uma regra voltada para a segurança e uma burocracia, né? Exatamente. O Brasil é um país burocrático, a gente vê várias iniciativas de vários níveis aí, tanto governos estaduais, municipais, a União, tomando ações para desburocratizar, né? Mas é importante ficar salientado o que é uma legislação voltada para a preservação de vidas, para a prevenção de acidentes, e o que é uma burocracia que, de fato, tem que ser suprimida, né? Na medida do possível, a administração pública tem que eliminar, né? Até para o custo do Brasil ficar mais favoráveis para nós brasileiros. Perfeito. Tô. Então, tudo isso que o senhor falou, né, vem realmente ao encontro de muitas das perguntas que os nossos clientes fazem, né, quanto ao limite do tamanho de uma OPEA que deve ser colocado, né, sob análise do time da aeronáutica, né? E ficou muito claro que, como qualquer tipo de aeródromo, qualquer tipo, né, de pista, mesmo que seja pequena, ela deva ser submetida pelo fato de nós não conhecermos, ou mesmo o cliente não ter conhecimento de quais são todos os aeródromos que podem vir a estar registrados em uma determinada área. Então, motivo este que leva a todo e qualquer tipo de OPEA, né, requerer a obrigatoriedade e a necessidade de ser colocado sob análise dos órgãos competentes para saber se haverá necessidade ou não, né, do licenciamento ou de um termo de inexigibilidade. Seria isso? Exatamente, Edgar. Agora você falou, explicou mais detalhadamente com voz de locutor, exatamente isso aí. Eu concordo com tudo que você disse aí, exatamente isso. Tem que ser submetido, sim, porque a gente não conhece as normas, mas a gente busca assessoramento de quem conhece e quem conhece vai dizer se está ferindo ou não com base nos dados que estão estabelecidos na legislação que se refere àquele assunto, no caso, a portaria 957, exatamente isso aí. Não, positivo. E agora uma outra questão, coronel, tá? Suponhamos, tá, que nós não, um determinado aeródromo não tenha licenciamento, ou seja, ele não esteja registrado nos órgãos competentes. Seja ela uma pista de aviação agrícola, seja ela uma pista de uma fazenda, vamos supor. Ok? Levando-se em consideração, tá, que alguma outra entidade já tenha registrado ou já tenha colocado sob análise da aeronáutica, né, as suas OPEAs, tá? Mesmo este aeródromo já existindo, porém não regularizado, no momento da regularização, ela pode vir a sofrer uma negativa por conta de uma OPEA previamente, não sei se eu posso utilizar o termo registrado ou se eu devo utilizar o termo informado para análise junto à aeronáutica. Qual seria o termo correto? E é possível ou não ser vetado a possibilidade de regularização desse aeródromo?
Na realidade, o termo é registrado, o aeródromo privado é registrado. Mas, na realidade, o que acontece é o seguinte, se o OPEA já estava lá, então, se ele já foi autorizado, se a sua autorização já foi concedida, o aeródromo ele terá que se submeter aos obstáculos que já estão ali colocados. Então, um obstáculo, uma implantação, ela não pode ser considerada irregular se, depois que ela foi construída, autorizada pelos órgãos competentes, um aeródromo vai ser... um projeto de aeródromo acabou sendo colocado e onde, a partir dali, aquela implantação passaria a ser um OPEA. Então, não, neste caso, não. Se ele já estava... O que pode acontecer é o contrário. Se numa área de entorno de aeródromo, você quiser construir alguma coisa, você precisa submeter para verificar se aquilo pode se tornar OPEA. Agora, se o aeródromo já está construído, mas ele não foi submetido à avaliação dos órgãos competentes, ele não tinha autorização para operar ali. São questões que, na realidade, a gente não pode considerar como matemática, né, como ciência exata, porque vão entrar outras esferas, naturalmente, outras lutas, né? A justiça, naturalmente, ela vai ter que entrar no circuito, por quem se achar prejudicado. Acho que o Dani pode nos ajudar com isso, mas se aquele aeródromo ele foi construído sem autorização, então ele foi construído irregularmente, porque para você construir o aeródromo, você tem que ter a autorização para isso. Então, se ele foi construído sem autorização, então ele está irregular. Se está irregular, quem estava ali acabou... naturalmente, se você sabe, aí é a questão da vida como ela é, né? A vida como ela é e que está nas normas. Quem vai construir alguma coisa que sabe que tem um aeroporto ali perto, vai considerar isso aí no projeto da sua edificação. Então, independente se aquilo ali está regularizado ou não. Não é assim, tipo assim, não, esse aeródromo ele está aqui, mas ele não está regularizado, então vou meter a minha torre aqui. Não é bem isso, né? Existe um aeródromo ali que é a vida como ela é e quem vai construir, quem vai colocar, deve considerar a presença do aeroporto ali, né? A presença do aerodramo ali, para saber as dimensões. Então, o estudo, acaba que não dá para prescindir do estudo só porque aquele aeródromo ele não está regularizado. Essa que é a questão. Mas, por exemplo, vamos supor o seguinte, tá? Junto ao cadastro da aeronáutica, um aeródromo ou uma pistinha particular, vamos chamar dessa forma, né? Não está cadastrado. Ok. Tá? Então, próximo a esta pistinha, vamos supor que uma determinada entidade ou um determinado cliente não tenha conhecimento desta pista, né, de uma fazenda vizinha, por exemplo, né, submeta, né, sob a apreciação da aeronáutica, uma torre de X metros na sua propriedade. Ok. Pelo fato de não estar constando aquele aeródromo, tá, ou aquela pista no banco de dados da aeronáutica, a aeronáutica concede um certificado, uma certidão de inexigibilidade para o cliente. Ponto. Ou seja, o cliente tem um documento da aeronáutica onde diz que aquela edificação, aquela torre, aquela alpéia de 50, 100 metros, por exemplo, não necessita de um processo de licenciamento, de uma licença de funcionamento. Um termo de inexigibilidade foi expedido pela aeronáutica. Ok, ponto. Tá? Agora, suponhamos que esta pessoa da fazenda B vá fazer a regularização da sua pistinha. Tá? E este processo que foi feito anteriormente, tá, pelo dono da fazenda B, por exemplo, tá, aonde ele obteve um certificado de inexigibilidade, naquele ponto, perante ao banco de dados aeronáutica, já consta como uma OPEA construída e que pode vir a inviabilizar a regularização do aeródromo? Até qual ponto, tá? A minha pergunta é, até qual ponto, tá, que uma OPEA informada ela pode ser considerada registrada junto ao banco de dados da aeronáutica e não simplesmente informada para se obter um certificado de inexigibilidade. Qual seria essa diferença? Quando se faz esse envio
do projeto, que você comentou lá que tem a pistinha e tudo, e ele vai ter que fazer a submissão desse projeto, e o cara decidiu fazer a submissão do projeto. Ele obrigatoriamente vai ter que ter, no projeto dele, ter considerado o entorno do seu aeroporto e saber o que existe de edificação ali, o que existe de construções, implantações que podem se tornar OPEA. Isso tem que constar do seu projeto. Olha só, eu estou opinando no assunto que a gente conhece, mas eu sou especialista em segurança de voo. Essa é uma área específica do DCEA, então um detalhamento maior do DCEA que seria o órgão competente para falar. Correto. Mas a gente pode opinar sobre isso aí. Então, assim, aquela edificação que existe ali, se ela já recebeu autorização para ser construída, né, ela não vai sofrer nenhuma consequência, até onde eu posso enxergar, porque o proprietário daquele aeroporto ele submeteu posteriormente o projeto do seu aeroporto para regularização, porque não já que o proprietário daquela implantação ele não conhecia e não entrou no projeto dele exatamente porque ele desconhecia a existência daquela pista, e aquela pista de fato não constava no cadastro da aeronáutica, porque ela não estava regularizada, ele não pode ser cobrado por isso. O que pode acontecer é que o tipo de autorização, as condições de autorização para a construção daquela pista lá, ou de regularização, ela deverá ser afetada pela existência daquele obstáculo que pode tornar-se uma OPEA no momento da regularização. Isso pode acontecer. Perfeito. No ato da autorização, no ato da regularização da pista. Entendeu? Não, perfeito. Okay. Ou seja... Isso considerando assim, que as partes envolvidas elas sejam honestas e não se vai omitir, por exemplo, enviar um projeto de um aeroporto omitindo uma determinada informação que aí o órgão competente não teria condições de saber, né? Não, perfeito, coronel, quanto a isso, tranquilo. Não, mas agora, então, é o seguinte, o fato de, então, só para poder reforçar isso, né, para os nossos clientes e amigos que vão estar assistindo a essa apresentação. Então, o fato de, né, ter sido submetido, né, à apreciação da aeronáutica, uma edificação ou uma OPEA, né, ou uma torre, ou qualquer tipo de edificação vertical, vamos colocar assim, e o fato de ter recebido do órgão competente um termo de inexigibilidade de licenciamento, né, ou seja, submeteu-se aquele ponto à análise da aeronáutica, a aeronáutica analisou, verificou no seu banco de dados e avaliou que aquela edificação, aquele obstáculo vertical não requeria uma licença e expediu aquele documento que seria um certificado de inexigibilidade, ou seja, então, teoricamente, aquele ponto já vai estar cadastrado e quando outra pessoa for fazer qualquer tipo de regularização de seu aeródromo ou qualquer outra coisa, isso vai estar constando na aeronáutica, ou seja, isso daí já seria o suficiente para que vamos colocar, para eximir de qualquer tipo de culpa o dono da torre. Exatamente. Essa é a forma que eu entendo. E, assim, como eu vou só reforçar que eu não posso falar pelo DCEA, que é o órgão competente para isso, mas é a forma que eu entendo. Se houve certificado de inexigibilidade naquele momento lá que foi submetido, é como aquela torre está regularizada. Então, a menos que houvesse que fosse um caso de interesse público, aí seria uma outra questão para o órgão competente, no caso do DCEA, analisar isso aí com mais detalhe. Mas fora disso, não. Se foi naquela ocasião, foi emitido certificado de inexigibilidade para aquele proprietário e posteriormente a pista o projeto da pista foi submetido, então o máximo que pode acontecer é que essa autorização ela sofra algumas restrições por conta daquela torre que já está colocada ali. Perfeito. Agora, em relação ao tipo de cadastro que há, o cruzamento dessa informação, coisas assim que eu acredito que são feitas sim e acontece dessa maneira. Não posso falar com mais propriedade sobre isso porque eu não sou realmente desse sistema. Perfeito, coronel. O objetivo dessa pergunta...
Pois não, só para poder fechar, Benival, antes de você falar, Sim. só para poder fechar esse assunto, esses questionamentos foram feitos justamente colocando, né, aqui na mesa, né, as preocupações que levam aos nossos clientes a nos procurarem para poder fazer esses informes e essas regularizações junto aos órgãos competentes, porque essas grandes empresas, né, multinacionais, grandes empresas, elas primam muito por estarem aderentes a todas as normas possíveis e imagináveis, né? E só o fato de saber que, olha, pelo simples fato de eu não ter informado, né, a um órgão competente que eu tenho uma torre aqui e Deus nos livre e guarde, né, enrosque um avião aqui e ocorra um problema, o mais importante é que, primeiro, eles tentem se eximir, né, desse problema de todas as formas, e caso ocorra que eles estejam embasados em alguma lei, eles estejam embasados em alguma norma, né, onde as ações que eles tomaram anteriormente, né, os resguarde de responsabilidade. Então, esse é o temor de 99% dos nossos clientes, motivo pelo qual os mesmos sempre nos contratam para que nós possamos fazer tanto os informes quanto as regularizações dessas edificações e objetos projetados aí. Benival, por gentileza. Isso. Quanto à declaração, só reforçando aí, e depois eu vou fazer uma pergunta para o coronel. Quando a aeronáutica emite a declaração, na declaração no licenciamento tem um prazo determinado para estar se apresentando à prefeitura. Então, a partir do momento que você apresentou à prefeitura, fez o licenciamento adequado, você ganha um direito, né, de quê? Que está tudo ok com a sua implantação. Se acontecer algum acidente, né, aeronáutico que a gente não quer, você vai estar coberto com isso. Uma outra coisa que o coronel falou que é importante, é obrigatório, quando se vai registrar, renovar um aeródromo, fazer o levantamento de todos os obstáculos, porque assim ele está se precavendo e ele também está comunicando a aeronáutica, ó, tem uma tal torre. E a aeronáutica tem capacidade de checar se aquela torre ela tramitou através de licenciamento ou declaração. Se ela tiver declarado e através de licenciamento, licenciada, a aeronáutica vai falar assim, ó, você vai operar aqui, você não vai fazer o circuito aéreo padrão, depois isso o coronel pode falar, você tem que se aproximar pelo sudeste, pelo noroeste da pista, seja o que for. E eu queria perguntar também, por último, ao coronel, se essas ocorrências aqui, 1 e 2, se ele participou, se ele estava de sobreaviso, como é que ele estava? Se ele fica no Rio de Janeiro, como ele recebeu essa comunicação e qual foi a atitude, né, assim, que ele tomou para chegar no local? O tratamento, se né? Preservaram o acidente lá, a aeronave em si, né, só removeram os corpos da pessoa, se teve vítima, né, conforme ele falou da ocorrência 1, da 2 eu não sei como. Isso que eu queria perguntar. Na realidade, assim, das duas investigações eu participei sim, eu fui ao local. Isso tudo está previsto na lei, no CBA, e está detalhado, e alguns detalhes estão detalhados no decreto de Ipaé, mas assim, a prioridade pelos destroços, para o acesso e guarda dos destroços, de tudo que a aeronave transportava, os seus equipamentos, enfim, tudo, a prioridade é da autoridade de investigação, sim. A obrigação outros órgãos públicos têm também atribuições que estão estabelecidas na lei. A autoridade policial, por exemplo, ela tem a obrigação de resguardar o sítio do acidente, de guardar aquele sítio do acidente, né? As autoridades públicas locais, elas também têm a obrigação de informar a autoridade aeronáutica, o órgão da aeronáutica, para que a autoridade de investigação fique sabendo. Então, nesses dois casos, e todo o material, os destroços, os equipamentos, o material transportado, tudo fica sob a prioridade, a guarda da equipe de investigação, quer dizer, que é a autoridade de investigação, até que haja a liberação. Naturalmente, a prioridade, quando acontece o acidente, é o socorro às vítimas, né? Então, nós acabamos sendo o segundo a entrar nesse circuito, porque o socorro às vítimas é o primeiro, os bombeiros têm que primeiro apagar o fogo, salvar as pessoas e tal. Depois que tudo isso acontece, aí fica por conta da equipe de investigação propriamente. Em relação quando há falecimento, o que é importante é fazer o registro
onde estavam as pessoas, fazer a cobertura fotográfica, entender a dinâmica, o entendimento da dinâmica da ocorrência. Eu posso ir em frente? Pode. Ok. Oh, por favor. Essa ocorrência 2, ela é uma ocorrência que ela é muito, vamos falar, usar um termo assim, mas ela é muito típica da aviação agrícola. Então, o que a gente observa aqui é uma aeronave que ela estourou uma pedida de flutuação durante a curva de reversão nas passagens do padrão que é utilizado nos voos de pulverização. Então, eu destaquei 2 aspectos aqui, que é o grau de danos na parte frontal da aeronave, aqui na parte do motor, da hélice, e aqui na asa esquerda, caracterizando bem que houve uma perda de sustentação durante a curva de reversão, quer dizer, a aeronave estourou durante a curva. Aí tem várias coisas que estão envolvidas aí. Aquela questão da cultura de segurança, porque acaba, como não se tem condições de implementar um sistema de gerenciamento de recursos de equipe, o CRM e tal, fica uma cultura um pouco menos suscetível de receber essas informes, esses padrões. E eu elenquei alguns fatores, porque são fatores que são recorrentes nesse tipo de ocorrência, nas características que esse acidente aqui trouxe. Eu já investiguei várias ocorrências de aviação agrícola, então, muitas delas estão... Eu vou mostrar aqui, nessa ocorrência aqui, essa linha aqui de alta tensão, aqui de transmissão de energia, aqui, por exemplo. Então, durante esse padrão aqui, existia um certo momento que a aeronave ela precisava subir, voltar para o voo rasante e continuar com o voo de pulverização. Então, aqui existe um obstáculo. Não sei, aparentemente, para essa ocorrência aqui, não teve interferência dessa linha, mas edificações, torres, caixa d'água, linha de transmissão, silos, tudo isso aí são obstáculos que acabam, uma vez ou outra, contribuindo, sendo elencado como fator contribuinte numa ocorrência aeronáutica. Nesse caso aqui, porque é a finalidade da investigação aeronáutica, eu elenquei os 4 principais fatores contribuintes que eu identifiquei. Foi a aplicação de comandos, né? É uma parte mais de voo, realmente, onde o piloto ele acabou comandando a aeronave de uma forma que a conduziu para perdas o stall propriamente dito. O julgamento de pilotagem, que é a hora que ele... Para cada uma desses fatores que são elencados, a gente emite uma recomendação, quer dizer, emite uma defesa, aí dessa forma a gente volta ao ciclo da prevenção, identificou o fator contribuinte, faz a indicação de uma defesa para aquilo ali, ou reforça uma defesa, um procedimento que possa reforçar aquela defesa. Então, o julgamento de pilotagem, que é mais ou menos, grosso modo, a ideia do que o piloto acha de como a aeronave vai se comportar e como, de fato, ela se comportou. Quer dizer, quando há um erro nessa avaliação aí, onde pode ter havido erro, a gente nunca é muito categórico, porque é uma área que a gente precisa trabalhar também com hipóteses, né? Há pouca experiência, isso aqui é recorrente nessa aviação, muitos pilotos que estão na aviação agrícola, eles estão começando a voar, eles estão ali ainda com uma bagagem pequena em relação a esse julgamento de pilotagem, aplicação de comando, estão conhecendo ainda a atividade e muitas vezes acabam extrapolando o envelope de desempenho da aeronave. Isso também é bastante recorrente. E também elenquei a supervisão gerencial, quer dizer, o proprietário, o operador ali, que gerencia ali os pilotos. Naturalmente, cabe uma parcela significativa de supervisão daquela atividade para que ela aconteça com segurança. E entre outras recomendações, eu destaquei essa daqui, para as empresas. Determinar as empresas operadoras da aviação agrícola a concepção, o acompanhamento e a implementação de medidas de supervisão suplementares das suas operações aéreas, assumindo o encargo de programar, inserir os dados no GPS, no DGPS,
e monitorar a execução de todos os padrões de voo executados pelos pilotos, com o propósito de evitar a realização de manobras a baixa altura que possam colocar o risco envolvido acima de um patamar considerado aceitável. Por que a gente fala isso? Porque sempre na atividade aérea existe um nível de risco. Que a gente agora, qual o risco que nós devemos aceitar? É aquilo que a gente julga que está dentro de um patamar de aceitabilidade. Dá para aceitar isso aqui. Esse risco aqui a gente se expõe, de acordo com a cultura que se tem para aquele tipo de atividade. Então, colocar esse risco sob o controle do operador é fundamental. Estas medidas deverão ser formalmente descritas no manual de gerenciamento. Então, foi algo que eu achei importante, porque é uma forma de amarrar um pouco a atividade. No caso da aviação agrícola, o próprio padrão de voo de pulverização, ele é inserido no GPS da aeronave, e o voo não é mais feito no olho. O piloto ele não fica vendo ali referência no solo para fazer. Ele vai seguindo aquele padrão que foi estabelecido no GPS, então fica mais fácil, inclusive, de se fazer essa supervisão, porque depois se pode acompanhar. Hoje a tecnologia ela caminha junto com a aviação, se pode acompanhar o padrão que estava estabelecido e o padrão que foi voado. Então, também são formas de se verificar se aquele voo está sendo realizado dentro dos parâmetros de segurança que a gente almeja. E eu, para dar uma fechada aqui, já estou me alongando um pouco, mas eu coletei uns dados estatísticos para a gente ver aqui, o que eu achei interessante, isso aqui está no site do CIPA, chamado lá na guia lá painel CIPAER, você pode filtrar por tipo de ocorrência, tipo de aeronave e tal, nos últimos 10 anos, essas ocorrências. Então, eu coloquei aqui os acidentes com a aviação agrícola do período de 2010 e 2020, e a gente pode ver aqui o número de acidentes e também esse índice aqui de fatalidades por acidente, né? Pelo número de acidentes. A gente vê que existe uma expressiva margem de fatalidades no tipo de ocorrência com a aviação agrícola, aqui de 14,4, em 2010, 2011 de 26,5, 17,7, e por aí vai, tá bom? Em relação ao tipo de ocorrência na aviação agrícola, isso aqui é algo interessante também de ver. A perda de controle em voo foram 61, porque o que isso nos traz? Isso nos indica que os pilotos estão, de alguma forma, podem estar, de alguma forma, extrapolando aqueles parâmetros de segurança que são previstos. A curva de reversão, a curva no balão que se fala, como eu falei, não posso chamar de recorrente, mas são acidentes comuns, né? Aqui e ali você vê. Então, você observa pelos dados estatísticos que essa é uma ocorrência que ela se destaca dentre as demais. Falha do motor em voo é algo também que a supervisão muitas vezes acaba não sendo a desejável. E aí nós vemos aqui dois tipos de ocorrência que têm relação direta com o que nós estamos conversando, que é a colisão com obstáculo aqui. Esse tipo de ocorrência aqui é colisão com obstáculo no pouso e na decolagem. E aqui a operação a baixa altitude. Isso aqui tem tudo a ver, está bastante relacionado com a possibilidade de OPEA, a colisão com obstáculo. Colisão com fio, aqui e ali está acontecendo. A operação a baixa altura também, essa aqui está relacionada com colisão durante a operação. Esse primeiro tipo aqui, colisão na decolagem no pouso, e essa aqui, a operação a baixa altura, exatamente nos voos de pulverização. Quando você vai tipificar o tipo de a ocorrência na aviação agrícola, essa aqui, a operação a baixa altitude, é a que tem que ser tipificada no caso de colisão com silo, com torre, com fio, enfim, com obstáculos que são daquele universo das fazendas, tá? Então, a gente pode ver que ganha um grande destaque aqui.
E os fatores de contribuintes que mais aparecem, né, nesse período na aviação agrícola é o julgamento de pilotagem, isso aqui está relacionado também com a experiência, né, dos pilotos, o planejamento do voo, aí falta um pouquinho de supervisão, a supervisão gerencial já entra naquela sequência, e aí tem outros itens que são elencados aqui, a aplicação de comandos, processo decisório, manutenção da aeronave, e por aí vai. Tá bom, pessoal? Essa era algum comentário sobre esses dados aí. Agora estou na escuta de vocês aí. Esse é o recado que eu queria passar. Não, Coronel, no mais, o máximo que eu posso fazer aqui agora é agradecer aí toda a parte que o senhor fez. Todas as explicações foram bastante esclarecedoras, né? Principalmente para o público do agronegócio, que é o público-alvo, né? A grande maioria para os quais nós estamos fazendo esse workshop, fazendo esses vídeos informativos, né? Acredito eu que grande parte das dúvidas que nossos clientes foram devidamente explicados aí pelo senhor, né? Todos os riscos envolvidos, todas as necessidades que os nossos clientes devem, todas as ações que nossos clientes devem tomar, né, para que possa ser dirimido ao máximo qualquer risco de acidente, né? E em caso venha a ocorrer algum tipo de acidente, algum tipo de problema, que eles estejam devidamente resguardados e aderentes à lei. Correto, Coronel? Tranquilo, Edgar. Eu acho que o importante, assim, e o recado final é exatamente estabelecer essa relação entre o que é a normatização, o que está previsto, e a consequência real, no mundo real. O que pode acontecer, a não observância desse arcabouço de legislação. O que pode acontecer no final das contas? O que está em jogo? O que está em jogo é a segurança, é a vida das pessoas, é a perda do patrimônio, e por aí vai. Perfeito, né? E não só referente, logicamente que esses são os maiores ônus, né, que alguém pode vir a ter, seria perda de vidas, né? Mas também, não estando aderentes, mesmo que não haja perda de vidas, mas só que o ônus financeiro pode ser extremamente alto pelo simples fato de não estar em aderência a todas as normas e legislações vigentes. Exatamente, com certeza. Perfeito. Pois não, Coronel? Desculpa. Não, eu só ia enfatizar a perda de negócios, realmente, perda de ganhos mesmo. Sem o prejuízo dúvida. que pode ter financeiro também pode ser muito grande. Inclusive por parte de seguradoras, bens, né? Seguradoras, bens. Exatamente. Não, positivo. Eu gostaria de aproveitar e agradecer, né, toda a disponibilidade que o senhor teve aí, toda a explicação que o senhor deu para a gente. Muito obrigado, né? E acho que o papel de conscientizar, né, os nossos clientes, conscientizar as pessoas sobre a importância, né, dessas regularizações, acho que foi cumprido. Coronel, muito obrigado. Agradecemos aí a participação do senhor e agradecemos a presença de todos aí.